Nessa altura do campeonato, você que é fã de série provavelmente, no mínimo, já deve ter ouvido falar da série Better Call Saul. Pois é, uma série que inicialmente seria um simples spin-off da grande série Breaking Bad, considerada por muitos inclusive a melhor de todos os tempos já produzida. Entretanto, Better Call Saul foi ganhando cada vez mais força com suas 6 temporadas, que há quem diga que inclusive é melhor que Breaking Bad. Quero até concluir isso no final do vídeo, mas antes quero aqui listar alguns pontos positivos dessa série Better Call Saul que faz com que muita gente ache sim ela melhor que Breaking Bad. Então, sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa. Bom, para começar, uma coisa muito interessante em Better Call Saul é que ela consegue dar mais profundidade para alguns personagens que foram colocados em Breaking Bad. No fim das contas, Breaking Bad acaba focando muito mais em Walter White e Jesse Pinkman, e mesmo tendo personagens secundários muito fortes, acaba deixando sem tanta profundidade igual Better Call Saul consegue trazer para algum deles. E aqui eu foco, claro, nos principais, Mike e Gus Fring. Pois é, Mike de início a gente pode comentar que em Better Call Saul dá pra ver toda a sua motivação por trás daquele personagem cascudo, daquele personagem badass. A gente consegue ver mais ou menos a origem dele, como que ele se meteu nessa história de cartel de Gus Fring, como ele conheceu o Saul Goodman. É até um tanto engraçado de início toda essa situação. Mas acho que principalmente o que a gente mais consegue ver no Mike em Better Call Saul é toda a depressão por trás daquele rosto. O quanto que o Mike já sofreu, o quanto que ele é traumatizado por um acontecimento pessoal muito pesado, que inclusive influencia certamente no tratamento dele com o Jesse. E mais do que isso também, né? Durante a série Better Call Saul, ele passa por algumas situações ali que também vão deixando ele mais melancólico ainda. Decisões que ele precisa fazer para agradar o Gus Fring, não porque ele simplesmente gosta do Gus, mas porque os dois têm um acordo muito importante que, querendo ou não, o Mike leva muito a sério. Então, tudo isso vai deixando ele cada vez mais deprimido e você começa a ter pena até do Mike. Ainda mais quando você lembra do desfecho que ele tem em Breaking Bad e vê que, né, putz, coitado do Mike, né? Mas, de qualquer forma, ele não é inocente, não é porque ele seguia ordens que ele está isento. Ele poderia negar essas ordens, mas ele escolheu fazê-las. Então, é como se fosse mais ou menos a história do filme do Irlandês, que muitos de vocês já devem ter assistido. Trata um pouco mais desse lado depressivo do cara que muitas vezes faz o trabalho para a máfia. No que se caso, o trabalho para o cartel / Gus Fring. E claro que também tem mais momentos ainda de Mike sendo badass, né? A gente vê isso já em Breaking Bad, em Better Call Saul a gente vê mais vezes ainda vendo aí esse velho bem durão, podemos dizer assim, claro. O mesmo serve para o Gus Fring, a gente vê muito do Gus Fring em Breaking Bad, é muito interessante. Mas em Better Call Saul a gente vê muito mais dele. A gente não vê exatamente a origem dele, isso na verdade é postado em Breaking Bad, mas conseguimos ver ele mais do ambiente de trabalho, o tratamento em relação dele com alguns funcionários. A gente consegue ver ele ali tomando certas atitudes com uma frieza impressionante, que inclusive reforça ainda mais a ideia que muitos têm de que o Gus, ao mesmo tempo que é um personagem que muita gente ama, muita gente odeia na mesma régua, no mesmo nível, assim, porque ele não é nenhum santo, ele realmente toma algumas atitudes ali que às vezes você vai e questiona, será que era necessário? Também dá pra gente ver mais ali o quanto ele tenta trabalhar esse transtorno que ele tem ali, compulsivo, e nota que esse estilo dele de querer limpar as coisas, de trabalhar, de mexer com arrumação, é uma forma que ele tem para extravasar nesse sentido. A gente vê ele com momentos de medo, momentos do Gus Fring ali, onde a gente não viu em Breaking Bad, onde ele realmente está vulnerável, está preocupado, né? Isso também é legal de abordar. E claro, a gente vê um pouco mais da relação dele
com o Hector Salamanca, né? Que a gente já tinha visto já pedaços em Breaking Bad. E aí nessa série a gente vê ele aprofundando mais. Tem até momentos que ele fala, entre aspas, para o Eladio, Dom Eladio, o que ele pensa sobre o Dom Eladio e sobre os Salamancas, ele falando aquilo. Algo que eles nunca vão ouvir, porque foi numa gravação de vídeo que depois foi jogada fora em um dos episódios. Então é bem legal que pelo menos o espectador consegue ver mais ou menos o que ele pensa dos Salamancas e todo o cartel, o ódio que ele tem por trás de tudo aquilo. E mais do que isso, eu acho que essa série ela confirma que realmente o fim dele, o desfecho dele em Breaking Bad, junto com Hector Salamanca, foi merecido. Ambos mereciam acabar naquele momento ali. Foi o melhor final, porque não tinha santo nenhum dos dois lados, né? A gente vê, claro, muito mais dos Salamancas também, tanto do Hector sem estar ali na cadeira de rodas, podendo falar ainda, né? Coloca também ali um pouco mais dos irmãos Salamanca, mas claro, né? O Hector, ele ganha um destaque nas primeiras temporadas de Better Call Saul, e eu vou te falar, o véio era chato, o véio era maldito, gente. Esse véio aí realmente dá pra entender o ódio que o Gus tem, cara, dá pra entender demais, né? Outra coisa muito boa é que eles introduzem novos personagens que são muito ricos. É impressionante isso, sabe? Personagens que não existiam em Breaking Bad, não existem no caso, e que simplesmente funcionam muito bem em Better Call Saul, cara. A gente pode citar alguns deles aqui, como por exemplo o Howard Hamlin, né? O Howard, ele até começa sendo um personagem que a gente tem um pouco de raiva ali pela dureza, pela forma como ele trata muitas vezes o Saul Goodman, como ele trata também ali uma outra personagem que a gente já vai falar na sequência, mas depois termina até com uma certa pena dele, porque começa a entender o lado dele, começa a ver que ele era um cara na verdade correto, e às vezes era por isso que às vezes ele ficava meio rígido e chato, né? É um personagem que foi muito bem introduzido também, que a gente consegue ter uma compaixão ali. Você tem, por exemplo, o Chuck, digamos que ele em Better Call Saul, ele faz a função que a Skyler fazia pro Walter, ele faz pro Jimmy. Por quê? Porque ele é aquele personagem chato, aquele personagem insuportável, aquele personagem que você não consegue engolir. Porém, tanto ele como a Skyler, deixando o nosso rancor de lado, tiveram razão em vários momentos naquilo que eles estavam reclamando e implicando. Acontece que a maneira como eles faziam isso nos irritava muito, mas eles tinham razão em vários pontos. Inclusive nessa série, o nosso querido Chuck, que é irmão do Jimmy, no caso Saul Goodman, ele prevê muito do que vem acontecendo com o Saul Goodman na série. As tragédias, as coisas que vem rolando. Ele meio que entendia melhor do que ninguém o Saul Goodman, o seu irmão. E isso a gente tem que reconhecer demais. E aí a gente vai pro Inácio Varga, o Nacho, ele que é citado inclusive em Breaking Bad lá, quando o Saul Goodman é sequestrado ali pelo Walter e pelo Jesse. É impressionante o quanto esse personagem cresce dentro dessa série e fica querido por todo mundo. Tanto que muita gente traça comparações dele com o Jesse Pinkman, né? E de fato as semelhanças são muito grandes. Eles realmente ali têm um estilo bem semelhante, só que ao mesmo tempo desfechos diferentes. Porém, a gente começa a entender, por exemplo, por que o Mike trata o Jesse com uma forma mais especial. E é muito pela relação que ele desenvolve, primeiro, com o trauma que ele teve pessoal, como também a relação que ele teve com o Nacho. Porque vocês que assistiram a série vão assistir e vão entender melhor. Fora que o desfecho dele também é um dos melhores que se tem ali, a forma como ele se vai. Porque não existe final feliz pra ninguém nesse universo de Breaking Bad e Better Call Saul. Mas existem finais com redenções que a gente assim aplaude de pé. E a do Nacho com certeza foi uma delas, né? Aí a gente vai pra Kim Wexler, né? Essa com certeza aí também tem que ser mencionada, porque o trabalho que a Kim teve de crescimento de personagem da primeira temporada até a última é um negócio sensacional. Ela realmente, ali, a atriz, fez um papel impecável. E no começo talvez você até não dá nada pra ela, e ainda mais
que em Breaking Bad a gente é acostumado com personagens femininas que são irritantes, aqui é totalmente o contrário, você aprende a gostar mais dela do que qualquer outro personagem ali presente. Você às vezes subestima ela, você às vezes está esperando que ela vai fazer de uma certa coisa e ela não faz, ela parece ser correta, mas não é tão corretinha assim, ela tem um pouco ali de sagacidade, um pouco de Saul Goodman nela, talvez até mais do que o próprio Saul Goodman, né? A gente vê aí cada vez mais com o passar dos episódios. Então, assim, ela certamente é aí, talvez, dos personagens novos introduzidos, a que mais conseguiu ali realmente crescer e demonstrar importância. Por mais que, claro, seja subjetivo, alguns vão achar o Nacho, acredito que ela aí disputa bem essa vaga. E claro, a gente vê muito mais de Saul Goodman, né? Mais do que a gente viu em Breaking Bad, vê a vida pessoal dele, como ele se tornou Saul Goodman, que antes era Jimmy McGill, traumas que ele foi adquirindo, por que ele age do jeito que age, todas as pistas ali que deixam em Breaking Bad são explicadas em Better Call Saul. É incrível, né? E eu acho que um dos motivos também que muita gente pensa que o Better Call Saul é melhor que Breaking Bad é porque o Jimmy, ele é um pouco mais benigno, né? O Walter, ele faz muita maldade ao longo da série e por mais que você simpatize com ele, você tem que admitir que em vários momentos você sente um pouco de raiva do Walter ali por ter tomado certas atitudes e ferrado com muita gente. O Saul Goodman, algumas coisas de ruim que acontecem por culpa dele, às vezes é por um pouco de azar também, sabe? Não é a intenção ali dele. Não é que ele pintava naquilo como finalidade, igual o Walter realmente era maquiavélico. É que ele foi tentar fazer uma trollagem simples e acabou aumentando para um negócio, para um nível muito maior, né? Desde a primeira temporada, quando ele tenta dar um golpe com ali dois caras lá do skate e acaba indo parar com Tuco Salamanca no meio do deserto, até depois querendo trollar o Howard e acaba lá com toda a situação dessa última temporada, com Lalo Salamanca aparecendo ali e causando terror, né? Então é algo que tem que ser mencionado. Inclusive aqui também vai o próximo personagem que eu acabei não comentando muito, mas que é o Lalo Salamanca, um vilão aí que é introduzido na série também. Mais um Salamanca, né, que não é mencionado em Breaking Bad, mas que é sensacional. Ele rouba a cena e, mais uma vez, por um spin-off, por uma série ali derivada, por um personagem que nem existia em Breaking Bad, fazer o que ele faz em Better Call Saul, você fica até pensando, nossa, esse daí, se tivessem pensado nessa ideia antes, quem sabe, para Breaking Bad, com certeza ficaria recheado ali de coisas interessantes, né? Agora, para concluir, eu acho Breaking Bad melhor que Better Call Saul, embora eu goste muito das duas. Porque Better Call Saul tem algumas limitações, né? A gente sabe ali que alguns finais são previsíveis. Breaking Bad, a gente não sabia exatamente qual seria o desfecho dos personagens e não dava para adivinhar. Já em Better Call Saul, a gente sabe que, bom, se fulano não vai estar em Breaking Bad, provavelmente o destino dele deve ser algum desses aqui. E até agora a maioria vem sendo só mortes, né? Já outros que a gente sabe que vai estar em Breaking Bad, por vir depois de Better Call Saul, a gente sabe muito bem também que em determinadas cenas ali de ação e de suspense, eles não vão morrer naquele momento, certo? Inclusive, sobre cenas de ações, eu acho que Breaking Bad também consegue ser melhor. Os personagens que estão ricos também em Better Call Saul foram apresentados em Breaking Bad, então embora aprofunde eles, esse interesse que eles criaram veio de Breaking Bad. Eu sei que é um momento meio xoxo dizer que Better Call Saul só existe por causa de Breaking Bad, por isso Breaking Bad é melhor, mas o que eu quero dizer é que, assim, de fato, se você for parar pra ver, né, todo esse universo estabelecido é interessante em Better Call Saul, porque a gente viu primeiro em Breaking Bad. Se fosse uma série do zero, se alguém começar a assistir Better Call Saul hoje e nunca tiver assistido Breaking Bad antes, não sei se vai ter a mesma experiência. Não sei se vai sentir que realmente é uma série assim espetacular. Agora, normalmente, quem já viu Breaking Bad consegue gostar muito de Better Call Saul justamente porque é um complemento do que já viu antes. Vocês entendem? É uma questão de perspectiva, pelo menos é o que eu penso.
Então, e sem contar personagens mais icônicos também que a gente teve em Breaking Bad, igual o Walter, igual o Jesse, o próprio Hank, né? Dentre outras coisas. Mas de fato é igual o próprio diretor, tanto de Breaking Bad como Better Call Saul, disse, né? Assistir Better Call Saul faz você ter uma visão diferente de Breaking Bad. São duas séries espetaculares.